Assassinato do arcebispo de El Salvador, Oscar Romero, ele que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz e foi beatificado em 2018. O Oscar Romero foi indicado para assumir, então, o cargo como arcebispo em El Salvador em 1970, pelo Vaticano, dado o seu caráter considerado, então, bastante conservador e que não iria contrariar o regime militar ali vigente nesse país. Um dia depois da posse dele, no entanto, um frei, ele é preso, ele é torturado e ao pedir a soltura desse frei, o coronel, então responsável pela prisão, vai dizer para o Oscar Romero que a igreja em El Salvador não estava cumprindo o seu papel, que era a religião, e estava assumindo um caráter mais politizado e, portanto, passava a ser considerada subversiva. E como qualquer subversivo, então, estaria ali pronta para receber esse tipo de repressão, como tortura, como assassinatos, né, sequestros, e foi isso que aconteceu. Na realidade, a Igreja Católica em El Salvador, naquele momento, era uma importante representante da teologia da libertação, participava ali, né, e criava as comunidades eclesiais de base, então tinha um contato muito próximo com o campesinato, com a população mais pobre, mesmo urbana. E isso gerou uma certa preocupação, né, por parte dos militares, que então agiam com bastante violência contra então essas lideranças. Em 1972, um outro frei é sequestrado e ele é morto pela Guarda Nacional, o corpo inclusive é esquartejado. Em 1977, o frei Rutilio Grande, que era um grande amigo do arcebispo Oscar Romero, ele é assassinado. Só para se ter uma ideia, um período de menos de 4 anos, entre 1977 e 1981, a gente vai ter 10 sacerdotes e uma seminarista que são assassinados, fora os outros incontáveis que foram sequestrados e torturados. Mesmo os fiéis, né? Acontecia recorrentemente na própria Catedral de São Salvador, né, enquanto estavam ali assistindo uma homilia, de receberem disparos por conta da suposta então, defesa dos direitos humanos e que precisavam então ser desencorajados, tanto as lideranças quanto os fiéis. A partir daí, então, desse momento, o posicionamento do Oscar Romero ele vai mudar completamente e ele vai se colocar ali como a principal liderança da Igreja Católica contra o regime militar. O Oscar Romero vai até o Vaticano, sem convite, inclusive, ele chega lá evidenciando a quantidade de mortes, de torturas, né, de sequestros, enfim, que esse regime militar estava conduzindo, inclusive contra a Igreja Católica, ao que o Papa, então, João Paulo II, vai dizer que ele não tinha tempo para aquilo ali, inclusive não tinha tempo para ler aquela quantidade de papéis, e recomendou Oscar Romero a se dar bem, então, com as lideranças militares lá, pelo bem da nação. Em outubro de 1979, um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos fala, né, vai colocar o Oscar Romero como uma liderança da Igreja Católica que estava causando uma preocupação muito grande por parte dos Estados Unidos, associando ele ao comunismo, e em janeiro de 1980, então, a gente vai ter um memorando secreto do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o próprio Papa, né, evidenciando que o Oscar Romero, então, estava instigando os militares a não matarem os cidadãos do seu próprio país. E em fevereiro, um mês depois, portanto, em 1980, o próprio Oscar Romero, ele vai publicar uma carta aberta ao então presidente Jimmy Carter, pedindo, por favor, que o regime, né, que o governo estadunidense parasse de enviar armamento e treinamento militar para os militares em El Salvador, evidenciando que isso estava causando mortes, torturas, assassinatos, enfim, na população, e essa carta é meio como uma súplica mesmo. A resposta que vem logo depois, então, do Carter, vai dizer que vai continuar enviando, né, e entende que é importante esse envio de armamentos. Ele é assassinado no mês seguinte, em 24 de março de 1980, numa operação chamada Operação Pinha.
Ao menos 2 dos assassinos são testemunhas protegidas nos Estados Unidos, onde moram, então, desde então, né? O capitão Álvaro Rafael Saravia, um dos assassinos, numa entrevista que foi feita em 2010, vai dizer, e eu cito aqui nas palavras dele, né? Se falava que a Humilha de Romero, que era um homem que estava torcendo pelas pessoas. E esse domingo, 23 de março, o Monsenhor Romero disse algumas coisas tremendas. Falou aos soldados, aos guardas nacionais, aos policiais, a todos os corpos de segurança, dizendo que não devem matar seus irmãos campesinos. Disse que a lei de Deus proíbe matar e que essa lei prevalece sobre qualquer outra. Que não devem obedecer nenhuma ordem de matar ninguém. Para o grupo dominante, essas palavras só podem vir de um comunista, o comunista é inimigo, então é hora de matá-lo e logo. Essa foi a fala dele. Mesmo no funeral do Oscar Romero, foram atiradas bombas, houve tiroteio por parte dos militares, 42 civis fiéis da Igreja Católica ali morreram. E eu finalizo com uma fala do Frei Rutílio Grande, aquele que foi assassinado em 1977, que numa homília dele pouco antes de ser assassinado, onde ele diz: eu estou completamente ciente de que muito em breve a Bíblia e os evangelhos não serão permitidos atravessar a fronteira. Tudo que vai chegar até nós serão as capas, já que as páginas são subversivas. Então, se Jesus cruzasse a fronteira, eles não deixariam entrá-lo. Eles o acusariam de ser um agitador, de ser um estrangeiro que confunde as pessoas com ideias exóticas, ideias antidemocráticas. Irmãos, eles sem dúvida iriam crucificá-lo de novo.